Pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Paula Cabral Brasil e eu venho trazer para vocês hoje uma explicação sobre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então fiquem ligadinhos para as próximas dicas. Bom, predicativo do sujeito. Como o próprio nome já diz, predicativo é um termo que se encontra dentro do predicado, tá? E ele é um elemento que ele vai fazer referência ao sujeito, só que ele vem mediante um verbo, sendo esse verbo um verbo de ligação ou não, tá? Então pode ser através de um verbo de ligação ou não. Isso daqui é algo que é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que predicativo do sujeito, ele vem somente mediante um verbo de ligação, mas não é. E a gente vai ver exemplos aqui com outros tipos de verbos, certo? E ele tem a função de informar algo a respeito do sujeito. Então, essa é a função dele, ó. Informar algo a respeito de quem? Do sujeito. Ele dá uma característica, né? Alguma coisa do tipo. Então, vamos lá para os exemplos. No primeiro exemplo, ele traz aqui pra gente: a Terra é redonda. O nosso verbo é o verbo que vem do verbo ser, né? E aí, pra gente saber quem é o sujeito, a gente faz a pergunta pro verbo: o que é redonda? E ele nos responde: a Terra. Então, a Terra é o sujeito da nossa oração. Logo aqui a gente percebe que depois do verbo ele traz uma característica, e essa característica é referente a quem? Ao nosso sujeito. E ela vem nesse exemplo mediante a quê? A um verbo de ligação. Então, se eu tenho o sujeito e o predicativo, ou seja, e a característica, aqui nesse caso ele está ligado por meio de um verbo de ligação, tá bom? Aqui embaixo, esta sala está cheia. Encontramos o verbo, aqui o verbo está. O que está cheia? Esta sala. Então, a gente já sabe que esta sala é o nosso sujeito. Só que o termo cheia, a gente consegue perceber que ele está dando uma característica para o nosso sujeito, que é a sala. E o verbo estar é um verbo de ligação. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de predicativo do sujeito que vem mediante a um verbo de ligação. Só que nos exemplos aqui ao lado, a gente tem predicativos do sujeito que não são mediantes a verbo de ligação. É outro tipo de verbo que também pode acontecer, né? Então, nós temos aqui: Alberto dirige feliz. Quem é que dirige feliz? Alberto. Então, a gente já sabe que Alberto é o nosso sujeito. Dirige é o verbo da nossa oração. E a gente sabe também que quem dirige, dirige. Se quem dirige, dirige, a gente entende que é um verbo que já possui significação completa e não precisa de nenhum complemento para ele ter sentido próprio. Então, aqui a gente já sabe que esse verbo é um verbo intransitivo. E logo em seguida, a gente vê aqui o adjetivo feliz. E o feliz é característica de quem? Do Alberto, que é o nosso sujeito. Então, aqui nós temos um caso de predicativo do sujeito mediante um verbo significativo, um verbo nocional, né? Que no caso a gente tem aqui como exemplo um verbo intransitivo, ok? No nosso outro exemplo, nós temos aqui: o aluno caminha distraído. Quem é que caminha distraído? O aluno. Então, aqui nós já identificamos o nosso verbo e a gente já encontrou aqui o nosso sujeito, porque a gente fez a pergunta para o verbo, certo? E logo em seguida, a gente percebe aqui uma característica do nosso sujeito, que distraído é a característica de quem? Do aluno. Agora a gente vai observar aqui o verbo. O verbo caminhar, ele não é um verbo de ligação, ele é um verbo nocional, ou seja, um verbo significativo. Porém, ele é um verbo que ele já possui significação completa e ele não necessita de complemento nenhum para ter sentido completo, porque ele é um verbo intransitivo. Então, é só a gente observar: o aluno caminha. Então, quem caminha, caminha. Distraído já é uma característica do aluno. Então, aqui também nesse caso, a gente tem um predicativo do sujeito mediante a um verbo que não é de ligação, mediante a um verbo nocional, ok? Bom, vamos passar para o próximo aqui. Predicativo do sujeito com verbo transitivo ou intransitivo. Então, ali atrás a gente viu o predicativo do sujeito com verbo intransitivo. Agora a gente vai ver um predicativo do sujeito com verbo transitivo. É sempre bom os outros exemplos para a gente conseguir compreender direitinho como funciona essa questão do predicativo do sujeito, tá? Bom, então vamos lá. O predicativo do sujeito, mediante esses outros verbos, acontece da seguinte forma:
Pode haver predicativo do sujeito com verbo transitivo ou com verbo intransitivo. Então, pode acontecer da gente ter o predicativo do sujeito com esses dois tipos de verbos aqui. Lembrando que o verbo transitivo é aquele verbo que ele não possui sentido completo e ele necessita de um complemento, sendo esse complemento regido ou não por preposição, tá? Que no caso os objetos seriam objetos direto e objeto indireto, né? E o verbo intransitivo é aquele verbo mais forte, ou seja, aquele verbo que já possui significação completa e não necessita de auxílio de nenhum complemento, ok? Bom, vamos lá para o nosso exemplo. Eduardo chegou feliz ao parque. Quem é que chegou feliz ao parque? Eduardo. Então, aqui a gente encontrou o nosso verbo, fizemos a pergunta para ele e ele nos mostrou quem é o sujeito da nossa oração. Ok, só que a gente observa uma coisa, se eu chego e falo bem assim, pessoal, o Eduardo chegou. Tranquilo, a gente vai entender que quem chega, chega. Eu não preciso dizer que ele chegou feliz e que ele chegou ao parque, porque até o verbo a gente consegue entender perfeitamente, porque quem chega, chega. Então, nesse caso aqui, o nosso verbo chegar, ele também é um verbo intransitivo. Só que logo em seguida, a gente tem um adjetivo que está dando uma característica para o Eduardo, olha só. Ele está dando uma característica para o Eduardo, que é o nosso sujeito. Então, nessa situação aqui, nós temos um predicativo do sujeito e ele vem seguido de um verbo intransitivo, tá certo? E esse outro termo aqui, ao parque, ele é um adjunto adverbial de lugar, que foi o lugar onde o Eduardo chegou feliz, tá bom? No nosso outro exemplo, Bia abriu a porta preocupada. Quem é que abriu a porta preocupada? Bia. Bia é o nosso sujeito e abriu é o nosso verbo. Só que a gente sabe que quem abre, abre alguma coisa. Se eu chegar e falar assim, pessoal, a Bia abriu, vocês vão me perguntar, ué, professora, a Bia abriu o quê? A porta, a janela, o que a Bia abriu, né? Então, no mesmo instante a gente vai dizer, a Bia abriu a porta. E preocupada é a característica, né, que se encontrava a Bia no momento em que ela abriu a porta. Então, se quem abre, abre alguma coisa, o verbo abrir tem a transitividade de ser verbo transitivo direto. E a porta é o nosso objeto direto. Por quê? Porque ele não vem regido de preposição. E preocupada é uma característica da Bia, que é o nosso sujeito. Então, aqui nesse caso, nós temos um exemplo de predicativo do sujeito que vem logo após um verbo nocional, ou seja, vem logo após um verbo transitivo, e nesse caso, um verbo transitivo direto, tá certo? Bom, vamos para os próximos exemplos. Agora, nós temos aqui o predicativo do objeto, então, é questão de lógica. Predicativo do sujeito é característica do sujeito, e predicativo do objeto vai ser uma característica de quem? Do objeto, certo? Então, olha só. Predicativo do objeto é o termo do predicado que se relaciona a quem? Ao objeto. Como o próprio nome já diz, ele se relaciona ao objeto. Só um minutinho aqui que ele passou. Então, ele se relaciona ao objeto, certo? Então, vamos marcar aqui, ele se relaciona ao objeto. Bom, atribuindo-lhe uma característica. Então, o predicativo, como ele é um adjetivo, né, ele sempre vai atribuir essa questão de característica, tanto para o sujeito quanto para o objeto. Portanto, só pode ocorrer numa oração que tenha verbo transitivo. Olha só, isso daqui é de extrema importância. A gente vai até marcar com outra cor aqui, ó. Então, o predicativo do objeto, ele só pode acontecer com verbo transitivo. Então, é uma coisa que é lógica. Como é que vai ocorrer um predicativo do objeto com o verbo intransitivo, sendo que o verbo intransitivo não exige complemento, né? Então, ele só pode ocorrer numa oração que tenha verbo transitivo, sendo esse verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Pode acontecer com qualquer um dos dois, mas precisa ser com o verbo transitivo, tá certo? Vamos lá. O juiz julgou o réu culpado. Quem é que julgou o réu culpado? O juiz. Então, aí a gente já encontrou o sujeito da nossa oração. Então, o juiz é o nosso sujeito. Julgou é o nosso verbo,
né? E a gente sabe que quem julga, julga alguém ou alguma coisa, né? Na verdade, a gente julga alguém. Então, aqui, se quem julga, julga alguém, quem foi julgado? O réu. Esse o é o nosso artigo, ele não é preposição. Então, a gente sabe que quem julga, julga alguém, a gente vai classificar esse verbo como verbo transitivo direto. E o réu vai ser o nosso objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. E culpado é característica de quem? Do réu, que é o nosso objeto. Então, aqui é diferente. Aqui a gente tem uma característica do objeto e não do juiz, né? Porque aqui quem era culpado era o réu e não o juiz, ok? Então, aqui a gente vai classificar a palavrinha culpado como predicativo do objeto, ok? Outro exemplo aqui. Encontrei as crianças felizes. Quem encontra alguém ou alguma coisa, né? Então, o que eu encontrei felizes? As crianças. Então, encontrei aqui é o nosso verbo transitivo direto, porque quem encontra alguém ou alguma coisa. E o que foi encontrado? As crianças. Então, as crianças é o nosso objeto direto. Só que logo após, a gente tem aqui a palavrinha felizes. E esse felizes, ele vai ser característica de quem? De mim, da pessoa que encontrei, ou vai ser característica das crianças? Vai ser característica das crianças, tá bom? Vai ser característica das crianças. Então, se a gente tem um verbo transitivo direto, um objeto direto e logo em seguida a gente tem uma característica desse objeto, então a gente vai classificar felizes como predicativo do objeto. Lembrando que a gente aqui tem um verbo transitivo direto, ok? Bom, então é isso, pessoal. É fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Não tem nada de difícil. É só a gente prestar atenção, bastante atenção nas dicas, nas diferenças que tem de um para o outro, tá? E é isso aí. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.